Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luca e eu sou um dos professores de biologia do curso. E vamos conversar um pouquinho sobre a questão 34 do simulado P3, tá certo? Que vai tratar essencialmente aí do surgimento de populações de insetos resistentes ao agrotóxico. Então, vamos lá. Alguns indivíduos de uma população de insetos são capazes de resistir a doses de inseticidas ou agrotóxicos, geralmente letais para a maioria da população, pois vão apresentar aí mutações que lhes conferem uma vantagem adaptativa. Esses compostos químicos sintéticos afetam, por exemplo, o metabolismo dos insetos e não são específicos. Sobre a resistência aos agrotóxicos, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, qual é o pano de fundo aqui? A grande pergunta que a gente tem que fazer é como surgem, né, essas populações resistentes aos inseticidas. E aí, temos aqui uma população inicial dessa praga, por exemplo, e E no meio dessa população vai ter alguns indivíduos que vão nascer com ah, essa vantagem frente aos inseticidas, essa vantagem que veio de uma mutação que surgiu ao acaso e acabou sendo favorável, tá bom? Então, podemos ver aqui indivíduos que são suscetíveis, a maioria da população inicial, e aqueles que são resistentes. E aí o que vai acontecer é que, à medida que vai se usando o inseticida, né, aqueles que são suscetíveis ao efeito dele vão acabar morrendo e os resistentes vão sobreviver. E já que são eles que vão sobreviver, vão ser justamente esses que vão se reproduzir, passando adiante aí o gene mutado que vai conferir uma vantagem frente ao inseticida, vai conferir resistência a ele, tudo bem? E depois de sucessivas gerações, vamos ter uma população em que a maioria dos indivíduos vão estar resistentes ao inseticida. E aí, esse agrotóxico, esse inseticida que antes era eficiente, deixa de ser e precisa ser trocado, ok? Então, com isso, vamos tentar responder as alternativas, né? Então, a alternativa correta, vamos lá. Os agrotóxicos afetam apenas os insetos praga, não os insetos polinizadores. Mentira, né? Até porque no próprio texto ele fala que esses inseticidas não são específicos. Ou seja, vai atingir qualquer inseto que tiver na região, beleza? O item B. O DNA dos insetos é alterado porque recebe grande quantidade de inseticidas. O texto não fala isso pra gente, então não podemos assumir isso, tá certo? E normalmente o que acontece é justamente a seleção, tá? Dos indivíduos resistentes. E aí, C. O fenômeno da resistência é genético e as mutações ocorrem ao acaso. Verdade, né? O fenômeno da resistência é genético, porque ele surge de mutação, né, em algum gene específico, e essas mutações são sempre ao acaso, tá bom? Podendo ser, inclusive, de efeito neutro ou de efeito maléfico, que são a grande maioria das mutações, e de vez em quando, efeitos benéficos, ok? E aí, só para terminar, D, a resistência aos inseticidas não será passada às gerações seguintes. Vai sim, vão ser justamente aqueles insetos resistentes que vão se reproduzir. E aí as gerações futuras vão ser, em sua maioria, resistentes. E por fim, a E, a maioria dos insetos é capaz de se adaptar aos agrotóxicos para evitar a intoxicação. Isso aqui está errado porque, pessoal, as ideias que nós trouxemos aqui são ideias baseadas na seleção natural de Darwin, né? Só que o inseto ser capaz de se adaptar frente a uma condição adversa remete muito àquelas ideias lamarquistas de uso e desuso, o que atualmente não corresponde com o que acontece de fato na natureza, tá? Então hoje predomina, em termos de mecanismos de evolução, a seleção natural. E essa alternativa, por ser de cunho lamarquista, né, em que existe
um teor finalista para adaptação, não é válido, ok? Então a gente não fica com a alternativa E. Espero ter ajudado e até uma próxima. Valeu!